Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com os irmãos. Está baseada lá no livro de Gênesis. Eu sei que é um culto voltado à sociedade de homens, mas é para exaltação e glorificação do nome de Jesus Cristo. Gênesis capítulo 37, você já sabe de quem eu vou falar. É uma passagem muito conhecida, falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que também irá falar ao coração da igreja nesta noite. Amém? Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome. Pode ficar sentados, tá bom? Vamos ler apenas inicialmente um versículo. Aleluia. Versículo 5, tá bom? Como irmãos já falaram, meu nome é Ademir. Congregamos ali na Igreja Batista Nova Jerusalém, pastor Antônio. Já teve aqui tivemos aqui uma vez com ele, ainda foi esse ano, ministrando a palavra do Senhor. E hoje o Senhor nos deu a incumbência, pela sua misericórdia, de estarmos aqui. Confesso aos irmãos que eu sinto muita alegria de falar da palavra de Deus. Muita alegria mesmo. É um privilégio todo especial falar do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eu peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas. Vamos ler alguns versículos aqui na sequência. A história de José é uma história que chama muita atenção do povo de Deus, em especial as nossas vidas no dia de hoje. Pois sonho é uma coisa que motiva a vida do homem. Porque um homem que não tem sonho, não tem expectativa, ele não vive, ele vegeta. Ao passo de que, algumas vezes, vimos na televisão algumas notícias de pessoas que resolvem se trancar, se guardar, constroem cabanas e se escondem. Tem pessoas assim. Mas o Senhor, Deus, o Senhor Jesus Cristo, no dia em que Ele me resgatou, no dia que te resgatou, Ele colocou no teu coração e no meu coração sonhos. O sonho mais especial, que é da salvação, a vida eterna, morada celestial. João 14, a palavra do Senhor diz que lá no céu há muitas moradas, e o desejo do Senhor é salvar a todos. Mas nessa noite eu não quero abordar esse ponto. Eu quero falar justamente da vida de José, trazendo também algumas situações para a nossa vida, alguns comentários para a nossa vida, que é muito importante. A gente pode observar que há muitos no meio de nós que têm desejo de estudar, cursar uma faculdade, fazer um curso técnico. Os que estão em idade um pouco mais avançada talvez pode pensar: não posso fazer uma faculdade? Pode sim, basta você colocar diante do Senhor, o Senhor vai te dar condição. Mas sonho tem no mínimo 3 dimensões aqui que a gente pode falar. Sonho pode ser uma revelação da parte de Deus para as nossas vidas. Sonho pode ser também, às vezes, muitas vezes estamos dormindo, coisas que vêm à nossa mente, do nosso dia a dia, algum acontecimento, algo que chamou a atenção e fica guardado, armazenado lá no nosso subconsciente. E às vezes, quando estamos dormindo num profundo sono, vem essas coisas à nossa memória. Algumas coisas que agradam ao nosso coração, outras não agradam, mas a gente pede ao Senhor para limpar, purificar, e aí o Senhor nos dá vitória para a glória de Jesus Cristo. Uma outra situação do sonho é algo que almejamos, coisas naturais, uma casa,
um emprego bom, um salário razoável para cuidar da nossa família, né? O Senhor disse que nós trabalharíamos e comeríamos no suor do nosso rosto. Então, nada de normal nós trabalharmos, nos dedicarmos a querer alguma coisa dessa terra. A palavra do Senhor declara que se obedecermos a sua palavra, comeremos o melhor dessa terra. Amém? Então, daí as 3 dimensões. Eu quero compartilhar com os irmãos a questão do perigo de compartilhar os sonhos e os passos de alcançar resultados. Há um perigo muito grande quando nós compartilhamos os nossos sonhos com pessoas que não estão na mesma dimensão espiritual, que não nos conhecem, pessoas até mesmo que não gostam muito de nós, natural, não deveria, mas acontece, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, até mesmo, infelizmente, até no meio de nós, às vezes, a gente não se dá bem com um com o outro por alguma razão, mas Deus, Ele trata das nossas vidas. E assim foi na vida de José. Aqui a gente vai ver Gênesis 37, o capítulo básico que a gente está usando. E no versículo 7 tem lá, pode acompanhar. E eis que estávamos atados molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Como é que a família de José, os irmãos, ouve um negócio desse e vai ficar sossegado? Nós sabemos que os irmãos de José não gostavam muito dele e não tinham muita satisfação com José. José, ele era sempre excluído de tudo, ao passo de que quem ficava com a parte mais dura do trabalho, o mais difícil, era José. Cuidar de ovelhas no pasto. E aí podemos dizer que era naquela época a profissão menor, que está lá no final da escala. Nos dias de hoje também existem funções que considera-se que está no nível bem menor da escala. E o que acontece? Os irmãos de José não se agradaram muito desse sonho que José teve. Não se agradaram. E às vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. Lá na frente a gente vai encontrar ainda, no versículo 9, outro sonho. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. O sol, a lua e as estrelas. Deus está dando uma visão, ampliando o campo de visão de José, dizendo para ele, em outras palavras, que ele alcançaria lugares mais altos. Agora, o pai, a mãe e os irmãos se aproximam de José, lá no versículo 10, a gente vai ver que ele faz essa declaração: como é que eu e sua mãe e seus irmãos irá se inclinar a ti em terra? Nós sabemos que no decorrer da história bíblica, em especial no Antigo Testamento, não se apontava muito a questão da mulher. E aqui houve um momento que o pai de José, ele disse: sua mãe, eu, seus irmãos, como é que pode um negócio desse? Havia já uma insatisfação no meio da família. E muitas vezes nós, servos do Senhor, nos deparamos com essa situação no meio da nossa família. Porque sempre há no meio de nós alguns que na família o pai serve ao Senhor, a mãe serve, mas os filhos não servem, e vice-versa. E nesse contexto aí, há divergências e problemas.
E José se deparou com essa situação. Nós sabemos que o pai e a mãe de José não foram contra ele, não investiram pesado contra ele, mas os irmãos investiram. E às vezes, no meio de nós, nas nossas vidas, nós encontramos situações assim. Pessoas que não nos compreendem. Até mesmo o esposo não compreende a esposa. Um exemplo, estão os dois servindo ao Senhor, mas aí há um que se dedica um pouco mais, que busca um pouco mais, que medita na palavra do Senhor, que guarda a palavra do Senhor, que está disposto a orar, que está disposto a fazer a obra do Senhor. E Deus começa a derramar graça, Deus começa a derramar unção, sabedoria, entendimento. Deus nos proporciona tudo isso. Mas o cônjuge, o que está ao lado, ele não está, quem sabe, na mesma dimensão, e começa a ter os problemas. Nós temos escutado nos últimos dias de pessoas que têm tido problema no seu ministério em função de um não compreender o outro. Às vezes a esposa não compreende o marido, porque é necessário fazer a obra, é necessário levar a palavra. Aí você diz, mas a palavra do Senhor diz o seguinte, que os solteiros cuidam da obra do Senhor, e os casados cuidam da família, da casa. Mas irmãos, estamos vivendo em um momento em que os jovens, que era para fazer esse papel, não estão tão inclinados assim, e a obra do Senhor não para. Se parar um momento aqui, Deus vai levantar um, se não for jovem, vai levantar um mais maduro para fazer, mas a obra do Senhor não para. Só que o esposo não está compreendendo que a irmã precisa fazer a obra do Senhor, precisa estar no círculo de oração, precisa estar na evangelização, que é um trabalho que demanda dedicação, diferente de alguns departamentos da igreja. Nós sabemos, todos precisam de dedicação, mas a obra missionária do Senhor é um pouco mais árdua, porque o número de pessoas a contribuir é muito pouco. Amém? E assim, às vezes, a esposa também não compreende o marido. Você não está mais dando atenção, você não fica mais domingo à tarde em casa como ficava. Quantos de nós aqui, se levantar a mão, apenas medite, somos cobrados às vezes porque precisamos sair para fazer a obra. Domingo à tarde, 14 horas, o sol escaldante, você termina de um almoço, que o sofá está aguardando lá para você tirar aquele cochilo. E aí você diz, não, eu preciso fazer a obra do Pai. Se eu não fizer a obra do Pai, como ficará a minha vida? Eu preciso estar atuante na obra do Senhor. São essas coisas que acontecem. A gente vai ver aqui no decorrer da situação de José aqui com a família, que os irmãos dele começam a trabalhar para matar o sonho de José. Os irmãos, a família não compreende aquilo que Deus tinha dado para José. Trouxe os dois sonhos. Primeiro mostrou aquele momento em que aqueles molhos se prostrariam diante dele. A família não compreende. Deus mostra algo maior, mostrando para José que ele alcançaria lugares altos. Ainda assim, José, ele permaneceu na posição. Ele não foi rebelde. Existem características na vida de José que nós precisamos inculcar na nossa mente e aplicar no nosso dia a dia. José, ele estava sempre pronto a obedecer a ordem do seu pai. José era obediente. O grande problema de José foi porque ele contou o sonho dele para os irmãos. E lá na frente, nós já vamos encontrar José em situação de apuro, situação de dificuldade. Eu não estou aqui querendo te dizer que você não deve compartilhar os sonhos com o esposo, com a esposa com o esposo, com os filhos, ou até um amigo mais chegado, mas que esteja na mesma dimensão. Porque sonho é assim.
O seu vizinho não tem que acreditar no teu sonho. O teu esposo, a tua esposa não precisa acreditar no teu sonho. Quem depositou o sonho foi Deus. Se é de Deus, vai se cumprir. Algo vai acontecer. Eu não sei qual é o teu sonho nesta noite. Eu sei que você veio com uma motivação, foi de adorar a Deus, ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que você sairá daqui no mínimo com 5% na tua mente, de uma mudança de vida, de uma história nova de vida. Não é uma palavra de motivação humana, mas é o próprio Deus trazendo à vida de José algo grande que ele tinha para entregar nas mãos de José. E muitas vezes Deus nos mostra coisa grande, mas para receber as coisas grandes do Senhor não é de qualquer maneira. Nós não poderemos administrar as coisas de Deus de qualquer maneira. Deus tem a faculdade dele, toda especial para nos tratar. E onde é que precisa ser tratado na minha vida? Qual área da minha vida precisa ser tratada? A gente coloca assim diante de Deus: Senhor, ano de 2013 está se findando, vem aí 2014, eu quero uma história nova na minha vida. Mas aí eu não quero me adequar àquilo que é a vontade do Senhor. A gente vai ver aqui no decorrer do texto, o pai de José chama ele para ir ver os irmãos que foram às colinas levar os animais para se alimentar. E aí, quem sabe, José naquele momento, na mente dele, acredito eu, conjecturando, uma tristeza de: meu Senhor, eu sou obediente a Ti, não faço mal aos meus irmãos, o meu pai e a minha mãe, eu sou obediente a ele. E como é que eles não acreditam naquilo que o Senhor está me mostrando? A família de José não estava na mesma dimensão que ele. E às vezes nós nos encontramos assim. E é necessário, às vezes, nós passarmos por alguma situação de ajuste para que aqueles que estão do nosso lado vejam. Mas tem um segredo todo especial: permanecer na posição. Eu não sei a profissão de nenhum de vocês, mas a palavra do Senhor diz que devemos fazer para o homem como se estivéssemos fazendo para Deus. E só assim alcançaremos vitória da parte do Senhor. Talvez, eu vou marcar aqui uma função que a gente pode considerar a menor escala. Um exemplo: auxiliar de serviços gerais não tem uma função menor do que essa de uma empresa, correto? Só que o cidadão, ele é tão dedicado ao trabalho dele, que o patrão já não pega aquele serviço ruim da área dele para colocar essa pessoa, porque ela é dedicada. Observe, quando uma pessoa é bastante dedicada ao seu trabalho, o seu chefe começa a observar: não, esse rapaz ele não rola no serviço, então eu vou começar a tirar ele, desenvolver onde é que ele vai se adequar melhor, tirar ele dessa função menor, dar um ganho menor. É Deus agindo na vida daqueles que não servem ao Senhor para abençoar o servo do Senhor. É possível isso? É sim. É sim, é possível. Quantos de nós aqui já fomos abençoados por Deus, onde Deus usava uma pessoa que não tinha nada a ver? Talvez, se você disser assim: não concordo muito com esse negócio, mas a gente vai ver aqui no decorrer da história que aconteceu isso. Mas Deus, ele tem a sua forma toda especial para nos tratar. Mas é necessário obediência, submissão, humildade, dedicação, ânimo, alegria, satisfação. E nós, como servos do Senhor, não podemos apenas pegar um versículo isolado e dizer: eu nasci para ser cabeça e não vou ser cauda. A palavra do Senhor diz isso. Mas quando é que você pode ser cabeça? É de qualquer jeito? Certo dia eu estava no supermercado aqui no Salvador Shopping, e um cidadão que, pela argumentação dele, estava todo errado diante da chefia dele, agindo de qualquer jeito, ele gritou de alta voz: eu nasci para ser cabeça e não ser cauda. Eu nem falei nada, eu fiquei meditando, digo: meu Deus, será que ele está certo ou ele está errado?
seja qual for a situação, se seu chefe dizer, faça isso, claro, se estiver dentro da sua função, que não é infligir nada, que estiver dentro do seu trabalho, eu aprendi uma coisa, irmão, 8 horas de serviço, naquele momento ali eu pertenço ao Senhor da terra, nas atividades do trabalho, no ganho do meu salário. Mas tem pessoas que não, se esconde, se intoca, faz de qualquer jeito, e depois que as bênçãos do Senhor, por que será que Deus escolhe José no meio da família dele, dos irmãos mais experientes, mais velhos, e pega José para colocar em um lugar alto? A gente vai chegar logo mais na leitura do texto. Era porque José era desajeitado, tratava as coisas de qualquer maneira? No decorrer da história bíblica, nós vamos encontrar pessoas que foram usadas por Deus, porque primeiramente obedeceram e foram submissas. E às vezes a gente não quer isso para a nossa vida. Nós somos todo dia bombardeados para dizer, você pode, você vai ganhar, você vai receber, levante a mão aí que a vitória já chegou. Mas a gente precisa se enquadrar naquilo que Deus tem para nós. Não adianta nós virmos todos os dias à casa de Deus, se nós não quisermos enquadrar na palavra do Senhor. E é isso que Deus está nos ensinando hoje. Deus nos ensina todos os dias, quando nos adentramos aqui, quando na nossa casa folheamos aqui a palavra do Senhor. Ele só está dizendo, obedeça, obedeça, e comerás o melhor dessa terra. Seja obediente, ande na minha presença e ser perfeito. É isso que Deus quer de nós. O Senhor nos dá a receita para termos coisas materiais boas aqui na terra e, sobretudo, a vida eterna. Porque não é de qualquer maneira que nós vamos entrar lá. Deus está nos tratando todos os dias. Há muitos que não têm paciência, que não quer. Eu não vou esperar o tempo de Deus e vou trilhar outros caminhos. Quantos nós conhecemos jovens, pessoas adultas, pais de família até velhos, trilhando por outros caminhos para alcançar coisas aqui nessa terra? No dia que eu e você, nós compreendermos que Deus tem nos dado é suficiente para nós, Ele vai acrescentar tudo que você quer. E se você crê, dê glória a Deus. Se você quer, glorifica o nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que não é para a gente ficar inquieto com coisa alguma. Nós somos especiais. Somos um povo que adentramos em qualquer lugar e ninguém nos diz nada. Mas há muitos que não podem fazer isso. Há muitos que precisam de autorização e até mesmo nem chega perto. Eu estava vindo com os irmãos de que privilégio o servo do Senhor tem. Nós entramos e saímos, alguém pode até nos observar, mas não nos para, porque há o Espírito de Deus em nós, há o cheiro de Cristo em nós, o brilho do Senhor, a luz do Senhor em nossas vidas. Por mais que Ele rejeite, mas Ele vai ver Cristo na minha e na tua vida, e vai dizer, aquele é servo do Senhor, aquele é servo do Senhor. E precisamos estar assim. José, após sair ao encontro dos seus irmãos, lá encontra um homem no caminho, e ele procura informação, ele diz, aquele homem orienta, e aí os irmãos dizem, vem lá o sonhador, vamos ver o que é que vai ser do sonho. No coração daqueles irmãos já pairava o desejo de matar os sonhos de José. E às vezes do nosso lado, conhecidos nossos, colegas de trabalho, que não acredita que você vai progredir, que não acredita que você vai mudar de cargo, que Deus vai te abençoar. Quando você diz assim, olha, o meu salário vai ser de mais 40%, você está louco? Olha, só se você for promovido, não sei, Deus sabe. Eu só compreendo uma coisa, irmãos. Deus, Ele tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Mas é necessário algumas vezes recebermos as pedradas, e nós estamos dispostos a isso. Os irmãos de José dizem assim, vamos matar ele. Mas quando há propósito de Deus no negócio, não morre. O inimigo não mata. A espada
não passa. No meio daqueles irmãos havia um que disse: não, sangue não. Sangue já é demais. Ação de Deus. E o que acontece? Vamos fazer o seguinte: joga ele no buraco. Se livra dele, aí alguém, os bichos vai comer ele, a gente mata aí um animal, uma fera, um cabrito desse aí, sei lá, suja a túnica dele. Deus, quando quer nos dar algo, nos dá vestes novas. José ganhou uma túnica do seu pai. Os seus irmãos não estavam alegres. Deus nos dá uma túnica nova. Revestimento espiritual, couraça da justiça, escudo, capacete, calçado, espada. O Senhor nos dá vestimentas novas para suportarmos a dificuldade, as afrontas do inimigo, porque a vontade de Deus é que nós estejamos alegres para servir a Ele. E muitas vezes situações nos ocorrem, como aconteceu na vida de José, para entristecer o sonho de Deus na tua vida. Problema de saúde, problema de finanças, dificuldade com os filhos, dificuldade com o esposo ou com algum vizinho do lado, pessoas que se aproximam da sua casa para estar usando coisas horríveis que você não pode nem sair na sua porta. E se a gente não vigiar, irmão, estamos usando até instrumento como os outros aí fora usam para espantar essas pessoas. Tem pessoas já até concordando com isso. Servo do Senhor, a nossa arma é oração, a nossa arma é a palavra de Deus. Às vezes dói, às vezes o choro não sai, fica preso na garganta, o coração treme. Nós estamos distantes da realidade que José viveu. E o caso de José foi grave com os próprios irmãos, que viu José, quem sabe trocou a fralda de José com, quem sabe, bilu-bilu, como a gente brinca, neném, cheiro neném, que é um cheiro maravilhoso. E depois que o garoto cresce, Deus começa a mostrar para José coisas grandes. A família não entende, os irmãos não entendem. Pega esse garoto, joga ele no buraco, vamos ver o que vai ser o sonho dele. Ainda assim as mãos do Senhor estavam sobre José. Aparecem aqueles homens estrangeiros indo para o Egito para fazer negócio. Um deles diz assim: pega ele daí, manda para o Egito. Eles não estavam sabendo que estavam fazendo um bem para José. Talvez você diga assim: tudo que você está falando, eu já conheço bem essa história. Se não fosse para trazer a nossa memória, Deus mandaria arrancar a página. Porque hoje eu tenho certeza que, se não 100%, a maioria está com o coração alegre. Mas há alguns de nós aqui que há uma tristeza no nosso coração que precisa ser tratada. O sonho que não chega, o milagre que não vem, a bênção que você espera há 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, mas não chegou ainda. Mas o sonho de Deus na sua vida nunca vai se frustrar. Eu não estou falando de sonhos dessa terra, mas eu falo do sonho no céu, morada celestial. É isso que Deus quer que nós estejamos a ter. Deus, Ele já colocou isso no meu e no teu coração. Você já foi comprado, purificado pelo sangue do Cordeiro. Só tem um segredo: permanecer firme, e receberá a coroa da vida. E às vezes nós estamos preocupados com o sonho da terra, com as coisas daqui. Eu preciso ter, vem aí dezembro, propagandas, bombardeio, TV, LCD, som disso, som daquilo, celular, tablets, iPad, não sei nem falar os nomes, um monte de coisa aí. A gente até se perde com tanta coisa, tanta tecnologia invadindo aí. Mas você precisa ter. Se você não tiver, irmão, você está amaldiçoado. Deus não está nesse negócio não. Cadê você, né, servo do Senhor? Deus é dono do ouro e da prata. Você precisa ter um celular bom, você precisa ter uma câmera digital, sei lá, você precisa ter alguma coisa para ficar igual aos outros. Mas o Senhor não quer igual aos outros. O Senhor quer que nós sejamos parecidos com Cristo.
Que alegria melhor é essa? Existe alegria melhor do que essa, do que ser parecido com Cristo? Às vezes você, olha aí, vem em dezembro, aí tem as propagandas dos jogos de azar, que chamamos, os jogos lotéricos, gente jogando, infelizmente no meio de nós, pessoas jogam também, não é para jogar, esquecendo de Jesus, misericórdia da minha vida, das nossas vidas, mas o nosso foco é Cristo, Ele que pode nos dar alguma coisa. E às vezes eu quero esperar do governo, eu quero esperar do jogo. Não, não, irmão. O Senhor diz que nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Não precisamos de outro. Não precisamos de motivação humana. Precisamos do Espírito Santo de Deus transbordando na nossa vida, para que os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos estampados, para ouvir a voz de Deus. É isso que precisamos. O povo de Deus não precisa de mais nada. Irmão, você está louco? Eu estou nessa terra, tenho que trabalhar. A minha família, os meus filhos precisam de algo. Não estou dizendo a você aqui que esqueça tudo e vem com a cara para cima, me dá Jesus, me dá. A gente pede poder, unção, pede poder, unção. A gente pede. Mas as coisas materiais o Senhor vai prover. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, não responda. Dentre os milhares de sonhos que você tem, se Deus te realizasse todos esses hoje, você estaria aqui nesta noite, na casa do Senhor, em pleno domingo, retorno de feriado, a sua conta está gorda, onde você não vai precisar trabalhar amanhã, segunda-feira. Será que teríamos a mesma motivação? Será que se Deus me desse hoje aquele carro que eu tanto estou querendo, aquele emprego, aquela conta onde eu posso chegar no mercado e dizer, desce, enche tudo aí, 2, 3 carros, será que eu tenho a mesma motivação? Deus, Ele pode fazer, mas onde está o teu coração? Muitas vezes precisamos perguntar a Deus, Senhor, é da tua vontade isso? Se for, proporciona, mas se não for, tira, esquece, não quero saber. Nós temos sonhos aqui na terra, pedimos coisas boas. Eu quero, irmão, uma cama lá, box, né, macia, uma sala com sofá, aquele sofá que chega no Salvador Shopping, aquele sofá, é sempre, maravilha. Eu comprei, olha o que é motivação humana. Deus me deu uma graça, ano de 2011, e aí eu estava com um dinheirinho, cheguei no Salvador Shopping, quando eu olhei o sofá, esse que eu quero, nem medi se dava na sala, não medi. Eu disse a minha esposa, você tem ideia, estava tão, é quando você não pode, você pode, você extravasa. Eu estava com um dinheirinho, aí falei, vamos comprar uma geladeira hoje. Vamos, tá, uma geladeira. Lá, na esposa, não quero se juntar. Aí, pagou. À vista, glória. Mesmo. Mas aí vamos comprar um sofá. Vamos comprar um sofá. Quando chega lá, quando eu olhei o sofá, aquele sofá tipo couro sintético, você senta bem macio. Quando eu olhei, digo, esse que eu quero, eu não vou abandonar. Abracei a minha esposa, rapaz. Pega. Eu quero esse, ninguém me tira. Não tem tanta oportunidade assim, hoje é meu momento, eu vou extravasar. E aí me sentei, já tomei posse. Só que, quando você faz determinadas compras, chega um limite que você não pode comprar mais, só no dia seguinte. Deus estava dando graça nesse dia. E era aviso. Eu não estou falando aqui para me sobressair, não. Eu tinha recebido a indenização da firma, e depois eu conto o resto da história, só para não entender a parte para entrar, para finalizar. E aí, sentei no sofá, e quando chegou lá de passar, não passa, não, já passou o limite, vamos esperar. Salvador Shopping, no final do ano fica até mais tarde, 1 da manhã, fiquei até 1 da manhã no Salvador Shopping. Moramos aqui do outro lado, só atravessou a passarela. Não contei conversa, irmão, sobre carro. Saiu, quando pensa que não, já chegou o sofá, não chegou, estava fazendo uma reforma na sala. Deus já trabalha e me dá graça de comprar casa, os irmãos sabem aí. Mas sabe que a minha sala é pequena? A minha sala não é grande, não cabia aqui no sofá, robusto, de 3 em 2 lugares. Irmãos, quando esse sofá chegou, prova. Quando
armei. Desmontei o bicho. Só deu para botar um, irmão. Aí disse, ou escolhe, ou de 2 ou de 3. Eu queria sala arrumada, o sofá macio para me deitar, para assistir. Mas eu estava com a motivação humana. Não parei para ver se dava. Mas ainda assim o Senhor é misericordioso para conosco. Eu consegui vender o sofá. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque assim, às vezes nós estamos apenas numa motivação humana. Glória a Deus. E às vezes a gente está assim, comprando pela motivação humana, sem pensar, sem calcular, rapaz, você diz, olha, o homem não pode construir um prédio sem primeiro não parar, pensar, analisar, avaliar, para depois saber se vai conseguir construir. Eu só quis comprar, comprei, botei em casa, na hora de usar, quem disse, perdi. Tive que comprar um outro, com 3 lugares, em 2 lugares, mas bem magrinho, mas não tão robusto, assim, mais magrinho do que eu, sabe, irmão do legal. Mas é uma bênção, está lá, a gente se deita, se senta, é uma bênção. Aí ele disse assim, rapaz, eu queria aquele sofá, mas esse está bom. Eu estou aqui sentado, estou assistindo, estou com a minha família lá, a gente para assistir as pregações, né, irmão, fácil. Então assim, às vezes a gente está tão assim, não, eu quero, mas não para pensar se aquilo é aquilo que é bom para você. Aí eu faço a pergunta para mim mesmo, Senhor, se eu tivesse os meus sonhos todos hoje concretizados, será que eu teria a mesma motivação? Irmãos, a gente encontra na vida de José que Deus colocou ele na faculdade, permitiu que a família rejeitasse, Deus permitiu que ele fosse jogado numa cova, Deus permitiu que ele fosse vendido, virado, escravo no Egito. Aí agora, Deus usa um lá, dá o sonho a Faraó. Quem pode interpretar o sonho de Faraó? Nenhum dos magos. Mas havia um, José, interpretou muito bem, e ele disse, não, você vai ter que levantar agora um que governe a tua casa, a tua terra, porque senão você vai perder tudo que tem. Óbvio que aconteceu lá atrás. Deus mostra para José os molhos, cada molho daquele representava, quem sabe, o membro da família. A família de José vindo para o Egito comprar alimento. Deus mostra para José o sol, a lua e as estrelas, as regiões dos estados, países que visitavam, iam comprar alimento, porque só tinha no Egito. A escassez estava naquele lugar. Quem foi que Deus exaltou? Usou um homem que não servia a Deus, muito pelo contrário, adorava outros deuses. Deus, Ele quer mudar a história da nossa vida. Talvez você tenha pensado que essa história demorou muito para chegar no final, só para ouvir dizer que José se tornou governador do Egito, mas você já parou para pensar o quanto José padeceu naqueles dias até se tornar o governador do Egito? Que terra você quer governar? Eu não estou dizendo aqui que você vai ser o presidente da república. Você pode ser o governador do estado da Bahia, o prefeito de Salvador. Você sabe qual é o lugar alto que Deus quer nos colocar, irmão? Sabe o que eu aprendi, irmão, que Deus quer nos dar paz, gozo, alegria, satisfação, ânimo de servir a Ele. Como Davi dizia, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés já estão lá. Deus, Ele não quer nenhum de você inquieto com coisa alguma. Eu não consigo enxergar na história que José via essas coisas, mas José sabia que tinha coisa grande da parte de Deus para acontecer na vida dele. Como é que pode acreditar num homem, ou num sonho depositado em alguém, que ele passa por todo esse processo, e depois, já pensou que um profeta lá e disse, José, você vai ser o governador do Egito? Rapaz, prisão, calabouço, buraco, família contra, forjam a minha morte, faz até o funeral, declarando a morte, fim de tudo, e agora Deus levanta ele, Deus exalta ele,
Às vezes, irmão, nós queremos enxergar a nossa bênção pelo espelho dos outros. Não enxerga a tua bênção pelo espelho dos outros. Enxerga aquilo que Deus está dando. Aquilo que você enxerga é aquilo que você vai ser. Se é de Deus, vai se cumprir. Eu não sei, vou repetir, qual é o teu sonho? Qual a tua expectativa nesta noite? Na sua vida particular, na sua família? Não sei, mas Deus sabe. E Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Alegra o teu coração, alegra a tua alma. Talvez você quisesse ouvir muitos gritos ou pulos, não sei. Qual a sua expectativa do pregador desta noite? Mas Jesus Cristo está te dizendo: fica firme, permanece, tem alegria no Senhor. Na casa do Senhor muitas moradas, é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor não quer que a gente fique quieto com as coisas dessa terra, porque quando você começa a ocupar a tua mente com as coisas dessa terra, você esquece de Deus. Quantos conhecemos que um dia estava conosco e pediu muitas coisas? Hoje na escola bíblica o irmão estava comentando que há muitos que um dia pediu um carro a Deus, pediu isso, pediu aquilo, mas que hoje está distante. Aquilo que era para ser uma bênção virou maldição. Como é que bênção vira maldição? Bênção é bênção, maldição é maldição. Mas se você não tratar bem aquilo que Deus está te dando, você perde o foco. Não é que a bênção de Deus vai se tornar maldição, mas você vai trilhar por outros caminhos e vai perder. Você já imaginou se José simplesmente abrisse mão daquilo que Deus mostrou para ele e disse: Deus me mostra, dá 2 sonhos, mostra todas aquelas coisas, e hoje eu estou aqui num calabouço, sendo acusado, preso, machucado, magoado, ferido. Não, Deus não tinha aquilo para mim. Talvez você até diga: não, já recebi tantas revelações, Deus já falou tanto comigo. Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim. Um dia desse a minha esposa me questionou. Eu trabalho em uma empresa, eu já tenho lá 17 anos. Você está velho, irmão. Essa cara bonita aqui, misericórdia, é Jesus. É Jesus tratando. Então, são 17 anos, caminhando para 18 anos já, praticamente. Trabalho na mesma empresa. E eu propus no meu coração que eu ia galgar uma função. E não servia ainda ao Senhor. E um dia o Senhor me deu a oportunidade, porque Ele tinha um propósito na minha vida naquele lugar. E ainda, teve um dia quando eu cheguei nessa posição que eu queria, que eu desejava, eu comecei a mudar a minha visão e olhar para outros lugares. Creia tão somente. Quem passa pela rodoviária, na entrada dos ônibus, há 2 guaritas. Se vocês prestarem atenção, tem 2 guaritas. Tem um ônibus e outro um pouco mais adiante, era um projeto que tinha ali. E lá tinha um lugar de bater ponto. Creia tão somente o que Deus falou comigo. Eu preparei um currículo para mudar de empresa, me motivando pela questão financeira. Quando eu lembro, numa tarde, não sei se 2 ou 3 horas que eu tinha nesse trabalho, nessa função, 5 horários, irmão José Carlos, 5. Quando eu fui bater o meu ponto, passar o cartão, Deus falou no meu coração: não jogue com os pés o que foi te dado com as mãos. Aquilo foi uma bomba. Eu comecei a enxergar o que Deus estava querendo me dar, o que Deus tinha para a minha vida. De verdade, para onde eu iria, o que eu queria, dava mais, o dobro ou 3 vezes, não sei. Mas essa era a minha motivação: o dinheiro. O que tem estragado a vida de alguns de nós é o dinheiro. O dinheiro é neutro, mas o problema está quando você foca qual é a dimensão que você coloca ele na sua vida. É colocar como Deus na sua vida, como o suficiente na sua vida. O suficiente para mim e para a tua vida é Deus. É a presença do Senhor, a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus me jogou em um outro lugar que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava pensando. Propósito de Deus. Tudo há um propósito de Deus. Havia um propósito de Deus na vida de José, quando ele permitiu que ele fosse preso, ficasse lá naquele cárcere.
discernir, revelar, trazer interpretação do sonho daquele copeiro. E aí isso correu fama. Deus, ele faz o nosso marketing. Não precisa você fazer marketing. Que conversa é essa, irmão? Quer ver? Você é usado por Deus aqui, alguém vai ver, vai levar. É Deus te usando e usa outros para levar o teu nome. E aí começa, ó. Quando eu penso que não, fiquei 4 anos praticamente, 3 anos e pouco nesse lugar. Deus aí me sopra para outro. 4 anos depois, já uma proposta de soprar para outro lugar. Eu fiquei querendo, pedindo, claro, quero mais, quero galgar, estou precisando de um din-din, mas com a motivação voltada para o Senhor. A motivação voltada para Deus. José ele permaneceu o tempo todo ali nessa situação de sofrimento, mas ele não caiu da posição dele em Cristo. No Senhor ele não caiu, não. Ele permaneceu. Faraó olha para ele, não, você é homem. Como diz hoje, você é o cara. Dizem por aí. É você que é a pessoa. Você vai ficar aqui. Tudo aqui está na tua mão. Vai vir gente de fora agora comprar na mão de José.